Olá pessoal, querem um café? Eu estou constipada. Como toda a gente sabe, esta semana foi Halloween. Bem, eu não estava com os meus amigos, por isso não pude ver um filme de terror. Ai, que saudades! Enfim, a Leila sugeriu que eu contasse uma história assustadora sobre a vida na Coreia. Não tenho nada assim realmente assustador para contar, mas passei por uns momentos um bocado estranhos na minha faculdade com o pessoal de uma igreja. Acho que toda a gente já ouviu falar que na Coreia existem muitas seitas religiosas, um pessoal muito devoto e que às vezes faz coisas estranhas e blá blá blá. Eu não passei por nenhuma cerimónia de iniciação, eu não tive de dar o meu sangue, mas aconteceu uma coisinha assim um bocado estranha. Então, o que é que foi que aconteceu? Quando eu cheguei à Coreia, passado um bocadinho, foi o aniversário de morte da minha avó. Então, eu queria ir à igreja, porque a minha família é religiosa, não extremamente religiosa, mas nós somos católicos, e eu queria ir à igreja, e calhou num domingo, então eu fui a uma igreja que a minha faculdade tem, que é para os alunos, e aos domingos eles têm missas, que não são missas, são cultos, em inglês. E na semana em que o pessoal veio para o dormitório, tinha umas pessoas lá em baixo, no primeiro andar, a distribuir coisas. Eles davam toalhitas, eles davam bolachas, e convidavam-nos para fazer coisas como ir ver um filme, e eles ofereciam pizza, vamos não sei aonde e nós oferecemos não sei o quê, coisas assim do género. Foi em agosto, quando eu fui recebida por aquela gente no dormitório, eu fiquei tipo, what the fuck is going on? Mas tudo bem, é só gente simpática. Depois eu percebi que era uma igreja, porque eu li o que eles estavam a distribuir, os papéis e não sei o quê, mas mesmo assim, tudo tranquilo. A partir desse pessoal que andava a promover a igreja, eu descobri que havia uma igreja na faculdade e fui lá. Eu fui lá no domingo. Eu pensava que a igreja era católica, mas depois, quando eu cheguei lá, eu percebi logo que não era, mas isso não interessa. O que importava era a minha fé, o que importava era a fé deles, eles faziam as orações deles, eu fazia as minhas orações. Ai, acabou de passar um pombo na minha janela. Ai meu Deus, que susto! Eles me trataram muito bem, as pessoas foram muito amigáveis, muito simpáticas, ofereceram almoço, foram mesmo muito queridas. Eu gostei do ambiente, não era nada muito pôr as ideias na cabeça das pessoas, não parecia como as notícias que nós já ouvimos falar sobre a presidente e blá blá blá, limpeza cerebral ou lavagem cerebral, enfim. No domingo a seguir eu voltei a ir, mas depois eu pensei, isto não é bem a minha cena, estar a ir todos os domingos à igreja para rezar com aquelas pessoas, cantar, porque nós temos formas diferentes de agradecer a Deus, falar com Deus, de acreditar em Deus. E eu não queria ir. No terceiro domingo eu não quis ir, não fui. Só que quando eu acordei, foi que as coisas começaram assim a entrar por um caminho um bocado estranho. Quando eu acordei e liguei a net e tinha uma mensagem de uma rapariga da igreja a perguntar porque é que eu não tinha ido. E eu fiquei tipo, se eu não fui, foi porque eu não quis ir. A questão aqui é que a pergunta não foi do género aconteceu alguma coisa para tu não teres ido? Estás doente? Não sei, tiveste algum problema? A forma como a pergunta foi feita dava a entender que era mais uma certa acusação. E eu fiquei assim um bocado à toa, sem saber o que responder. Eu não dei visto na mensagem, só passar 2 dias é que eu fui responder a rapariga, porque eu pensei que eu não tinha de dar satisfações a ninguém. Se eu quisesse ir, eu ia. Se eu não quisesse ir, eu não ia. Aquela pergunta, aquela mensagem deixou-me assim, apanhou-me desprevenida. Mas o que aconteceu depois, durante a semana, apanhou-me ainda mais desprevenida. E o que é que aconteceu? Perguntam vocês. Eu estava a almoçar no refeitório, com pressa, porque depois eu tenho um trabalho part-time à tarde, então eu tenho de almoçar a correr. E nisso eu agarrei no meu tabuleiro, sentei e a minha amiga tinha a mala dela em frente ao meu lugar, que era para depois vir sentar comigo. Enquanto eu estava à espera, uma senhora e mais 2 pessoas da igreja vieram e sentaram-se ao pé de mim. Inclusive, das pessoas, um rapaz que estava com ela, agarrou na mala da minha amiga e pôs para a cadeira do lado. Eu até disse, essa mala é da minha amiga. Porque é que tu estás a tocar nela? Mas ele ignorou-me e sentaram-se. E a senhora começou a falar comigo, como ela sabia o meu nome, porque aqui é uma comunidade pequenina, e ela começou-me a fazer perguntas, montes de perguntas. Eu odeio mentir, mas eu comecei a inventar desculpas, porque eu não sabia o que responder. Porque ela perguntou, então o que é que fizeste no domingo? Porquê é que não foste à igreja? E eu disse que tinha ido trabalhar, eu não trabalho aos domingos. Perguntou, a que horas é que foste trabalhar? E eu tive de inventar alguma coisa, então eu disse que tinha ido trabalhar às 10 da manhã. E a que horas é que voltaste do trabalho?
Então inventei uma hora. Boy, ela não parava de fazer perguntas e depois um homem sentou-se ao meu lado, também da igreja, fez mais ou menos o mesmo tipo de perguntas e depois perguntou se eu andava a frequentar outra igreja e eu disse que não estou a frequentar nenhuma outra igreja e ele disse, então, mas se não vais frequentar a nossa, devias pensar em ir a outra igreja num horário em que tu possas ir. E eu fiquei tipo, não se trata disso, amigo. Eu comecei a ficar assim um bocado irritada, porque eu estava atrasada, tinha um compromisso, tinha de trabalhar, e eu não tinha de responder àquela pessoa o que é que eu tinha feito ou deixado de fazer no domingo. Enfim, foram assim os minutos, acho que foram para aí uns 15 minutos muito frustrantes, em que eu não sabia como escapar daquele pessoal, e ela começou a falar comigo como se eu fosse uma criança, inclusive a contar nos dedos, porque ela perguntou, mas porquê que estás a trabalhar? E eu disse, estou a trabalhar porque eu preciso comer. E ela disse, mas... Perguntou se eu precisava de ajuda financeira. Eu disse que não. Mas ela, então Maria, mas nós temos que ver as nossas prioridades na vida. A nossa primeira prioridade é Deus. A segunda prioridade são os estudos. E a terceira prioridade é o trabalho, Maria. E eu fiquei tipo... A minha amiga, entretanto, chegou e apanhou assim um certo susto. Depois ela percebeu que eu estava chateadíssima com a situação, desconfortável. Então ela não fez muitas perguntas na altura, mas depois disse, depois explicas-me o que é que está a acontecer, porque eu não estou a perceber. Chegou uma certa altura em que eu comecei a ignorar, porque eu não tenho paciência. E o melhor remédio é ignorar. Então eu comecei a ignorar as pessoas e comecei a comer e a dizer, eu estou com pressa, eu vou continuar a comer, se quiser falar sozinha fala. É claro que eu não disse, se quiser falar sozinha fala, mas eu disse várias vezes, eu deixei bem claro, eu estou com pressa e eu preciso comer rápido para ir embora. E depois ela ainda começou a convidar-me para uma série de coisas e eu fiquei tipo, não, eu tenho de trabalhar, não, eu tenho de fazer isto, não tenho trabalho na escola, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. E ela só tipo começou a mandar assim umas bocas de, ai, a Maria é muito ocupada, a Maria é muito ocupada, ai, a Maria é muito ocupada. Depois disso, ainda nessa semana, o homem encontrou-me, eu fui almoçar outra vez e ele estava no refeitório e ele chamou-me. Ele, Maria! Eu ouvi o meu nome, mas eu fingi que não tinha ouvido nada porque eu não sou nenhuma parva. E como já tinha acabado de almoçar, eu simplesmente agarrei no meu tabuleiro e fui embora e fingi que não tinha ouvido. Depois disso, nunca mais aconteceu. Normalmente quando eu vou almoçar, eu fujo. Ainda ontem não, segunda-feira eu tinha um trabalho de grupo e estava à espera da minha colega à frente da faculdade e essa senhora que chateou-me a hora do almoço estava também em frente da faculdade a falar com não sei quem, então eu fiquei do lado de dentro só a ver se a minha amiga aparecia e quando a minha amiga apareceu eu só ia correr para não ser vista. Fora isso, não me aconteceu nada estranho, a não ser que o facto de muitas vezes as pessoas tirarem fotos no metro conta como algo estranho e assustador. Porque acontece, porque os coreanos não são discretos, eles às vezes tentam ser discretos, mas na maioria das vezes eles não tentam sequer, eles não são discretos, então vou tirar fotos tuas porque tu és estrangeira e és muito engraçada. E eu digo, eu deveria cobrar pelas fotos, eu estava rica e não precisava ter um part-time. Que eu tenha apanhado realmente a tirarem fotos aconteceu umas 10 vezes e inclusive se eu tiver um cascol eu faço assim. Se eu não tiver cascola, eu ponho a mão na cara, literalmente, e viro o rosto, porque eu não quero estar no seu telemóvel, amigo. Eu não sei o que é que você vai fazer com essas fotos. E, tipo, vai mostrar para a família, vai vender a foto, vai... Quer dizer, eu não sou assim tão bonita para eu vender a foto. Quer dizer, eu sou bonita. Pode ser que eu quero vender. Vocês venderiam uma foto minha? Vocês comprariam uma foto minha? Isso é realmente um bocado assustador quando nós apanhamos. Esta semana eu estava no metro com a Camila, que é uma amiga minha que é brasileira, e nós estávamos a rir porque tinha um senhor bêbado, completamente bêbado ao nosso lado. E nós estávamos a rir muito da situação, porque ninguém queria sentar ao lado dele, mas a Camila não tem vergonha na cara e foi sentar ao lado dele, tipo, que se lixe. E nós ficamos sentadas ao lado dele e estávamos a rir muito. E uma senhora que estava à nossa frente agarrou no telemóvel e tipo... Estava a achar muita piada. As duas loucas no metro e eu disse, Camila, aquela mulher está a tirar uma foto nossa. E eu pus a mão no rosto e comecei a falar com ela com a mão no rosto, que era para a senhora não tirar uma foto minha, mas a Camila, com uma cara de pau, fez assim. Acontece! Vocês, quando vierem à Coreia, decidam como é que querem reagir a estas situações. E é isso, pessoal, não foi nada extremamente uau, que cena. Esse meu especial de Halloween não foi nada de outro mundo, mas... foi só para contar uma coisa que me aconteceu
e que eu espero que não aconteça com ninguém. Mas também se acontecer, olha, ficam logo calejados, que seja. Também não é nada que vocês não consigam, não é nenhum problema que vocês não consigam lidar. E espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham muitos comentários a fazer, espero que, não sei, estou um bocado ranhosa hoje, por isso acho que nem estou assim muito... Mas é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijinhos. Tchau!